Não existe nada mais glorioso na vida do que fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós não somos chamados para compreendermos a vontade de Deus, mas para fazermos a vontade de Deus. Em muitos momentos nós vamos caminhar sem compreender. Quando o Senhor disse para os discípulos, Pedro estava lá no barco, disse: se tu és, Jesus falou: pode vir. Pedro foi o único que começou a caminhar. Os outros discípulos podiam caminhar sobre as águas também, mas ele escolheu fazer a vontade do Senhor. Deus, Ele se preocupa com você. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Deus conhece tão bem a sua vida. Deus se importa com você. E conhecer a vontade do Senhor não é uma tarefa que você nunca vai desfrutar dela. Conhecer a vontade do Senhor e a vontade dEle é boa, é perfeita, ela é agradável. O texto diz: quando te desviares para a direita. Se não é a direção de Deus e você para a direita, você vai ouvir a voz dEle. Quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Nossa vida, ela é marcada pelos recomeços. E quantas vezes você toma um caminho que não é o caminho que Deus tem para você? Ou você pode tomar outro caminho que não é a vontade de Deus. Hoje eu quero plantar no seu coração essa compreensão para você entender que a vontade de Deus não é uma incógnita, algo assim que você nunca vai conhecer ou vai desfrutar. Aqui a palavra está dizendo: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O cristão, ele não tem cisma, não, ele tem a direção de Deus na vida dele. O Senhor te guiará continuamente, não é de vez em quando. Ele vai te guiar não apenas nas coisas, entre aspas, espirituais. Ele quer te guiar em tudo. Qual vai ser a sua profissão, onde você vai morar, com quem você vai casar, e tudo. Não é que você não vai ter a liberdade. Deus conhece seu coração, Deus conhece seus sonhos, Deus conhece, porque Ele que te deu esses sonhos. Mas quando nós lemos aqui: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Não é que você vai andar agora como se andasse por um deserto, só areia, tão seco. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Muitas vezes você pode estar naquele lugar tão árido, tão seco, tão quebradiço, mas Ele fortificará os teus ossos. Ele muda o cenário. Será como um jardim regado, como um manancial cujas águas o quê? Nunca faltam. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, os 2 primeiros versículos do capítulo 12, ele diz assim: ele ora, ele faz um clamor dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto você escolher fazer só a sua vontade, nunca você vai desfrutar do que seja realmente a vontade de Deus. A vida só é vida quando vivemos assim. A perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus não é mais ou menos. A vontade de Deus é boa, perfeita,
mas é agradável. Algumas pessoas acham que a vontade de Deus é alguma coisa tão ruim. É como se você comesse uma comida que está muito apimentada ou com muito sal. Não é tão agradável, não é palatável, não é. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Sabe, o melhor lugar para você viver é no centro da vontade de Deus. Não importa onde seja, no alto da montanha, no fundo de um abismo, em qualquer lugar, a presença dele muda o ambiente. Mas muda quando você muda, quando você escolhe viver a vontade do Senhor. Sabe, Jesus, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Quando eu leio aqui sobre Jesus, em Lucas capítulo 22, o verso 41, olha que coisa tão linda. Lucas capítulo 22, o verso de número 21, Lucas 22, 42, aliás. Lucas 22, o verso de número 42, Jesus, ali no Getsêmani, ele ora dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Pai, se queres. Quem tem a palavra final em nossa vida é Deus. Muitas vezes as pessoas tomam decisões não pela vontade de Deus, é a decisão pela conta bancária, é a decisão por aquele rosto bonito, é a decisão por aquilo. Não é assim. Algo você sempre tem que ter. Ali está Jesus dizendo: Pai, se quer, passa de mim esse cálice, contudo não se faça minha vontade, e sim a tua. Não deixe que a vida passe. A vida só é bela quando você está vivendo no centro da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, você é sempre assediado por demônios, por Satanás, pela sua carne, te levando à destruição. A vontade de Deus, a Bíblia diz que é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável. Então você precisa guardar de uma forma muito intensa no seu coração, porque a vontade de Deus é para todos os homens. Jamais se esqueça disso, que a vontade de Deus é para todos os homens. E a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. 1 Timóteo 2,4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a vontade de Deus salvar a todos. Mas Deus deu ao homem o quê? O livre-arbítrio, a liberdade. O homem é livre para amar e abraçar a Deus, como ele é livre para voltar as costas também para ele, dizendo: eu não quero a vontade de Deus. Guarde no coração isso, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Quando você vai falar com alguém sobre Jesus, então você tem que ter no coração essa convicção: Deus deseja que essa pessoa seja salva. Deus não deseja que ela ali vá para o inferno, para a perdição, mas Deus deseja que ela seja salva. Por isso que nós temos ido, o que nos faz aqui como igreja, e estabelecendo as igrejas, enviando os missionários, começando por Belo Horizonte, por Minas, pelo Brasil, e queremos chegar aos confins da terra. Não é para levantar o nome de uma bandeira chamada Lagoinha, vai levantar o nome do Senhor, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Deus não vai mandar anjos virem para pregar. A mensagem é através das pessoas que conhecem o Senhor. Deus quer que as pessoas se arrependam, que sejam salvos. Mas agora Deus deseja que cada salvo seja realmente cheio do Espírito Santo. Quando lemos em Efésios 5, a partir do versículo 17, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 17, nós lemos até o verso 21 assim. Olha a vontade de Deus. Efésios 5,17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus.
Por essa razão, não vos torneis insensatos, loucos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. E qual que é? Olha o verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aqui está, compreender a vontade do Senhor, cheia do Espírito Santo. Procurai compreender a vontade do Senhor. Aí ele vai mostrando qual é a vontade do Senhor. Não é para você se embriagar com vinho, onde há contenda, onde há briga, onde há confusão, mas ser cheio do Espírito Santo. É isso. Que a sua mente seja sempre cheia da palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que a sua mente seja sempre cheia da palavra de Deus. Muitas vezes pessoas querem oração, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Mas quantas vezes, dificilmente alguém já me procura dizendo assim: pastor, ore por mim, para eu conhecer a vontade de Deus. Ele já vem com a sua própria vontade. Ele não vem pedindo oração para conhecer a vontade. Ele quer que Deus faça a vontade dele, não a vontade de Deus. Tem gente que não sabe por que vive, nem por que está aqui. Se você perguntar para alguém na rua: por que você vive? Tem gente que não sabe por que vive. Alguns dizem assim: eu vivo para trabalhar. Para que você trabalha? Eu trabalho para ganhar dinheiro. Para que você quer dinheiro? Ah, para ter comida. Para que você quer comida? Ah, para ter saúde. Para que você quer ter saúde? Para trabalhar. Será que a vida dele, do ser humano, é apenas esse ciclo? Não. A vontade de Deus, não existe nada mais lindo, mais glorioso. Você precisa estar, como diz aqui o texto que eu acabei de ler, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. A vontade de Deus não é uma coisa assim tão etérea, pouquíssimas pessoas podem conhecê-la. Não, a vontade de Deus é tão simples, mas tão simples, tão simples. Por isso que a palavra do Senhor diz: olha, gente, você tem que falar só assim, sim e não, não. O que passa disso vem do diabo. Tão simples conhecer a vontade de Deus. Você tem uma paz tão grande na sua vida. Então, quando você toma essa compreensão, é tão diferente. A beleza da fé, a beleza que temos de sermos crentes no Senhor, é exatamente isso, de podermos alegrar o coração dEle, de fazermos a vontade dEle, fazermos tudo para Ele, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens.